Olá, amigas e amigos. Estamos de volta, continuando as nossas conversas sobre fatos esclarecedores para uma vida melhor. Com certeza, você já teve em alguma situação que se percebeu invisível e isso trouxe para você um certo desconforto, um mal-estar. É sobre isso que conversamos agora. Um estudante de psicologia chamado Fernando Braga precisava fazer o seu estágio no segundo ano. Então resolveu estudar a vida dos garis e se misturou no seu ambiente de trabalho. E para ser mais exato, ele procurou usar o uniforme e viver uma vida de gari por uns tempos, dentro do próprio campus da Universidade de São Paulo, a USP. E o que aconteceu? Ele esperava que os seus colegas o vissem de uma forma estranha, que houvesse uma crítica, algum impacto. No entanto, ele se viu totalmente invisível, despercebido, ignorado. Conviveu então alguns dias da semana dentro da universidade como gari. Terminado o seu estágio, ele buscou aprofundar esse seu estudo e durante 9 anos procurou entender a dinâmica da invisibilidade que denominou pública ou a invisibilidade social, conforme é denominada na psicologia. Por que acontece isso? Um ser humano ignorado no meio de outros seres humanos. Isto não é um fato novo. Na Índia, as castas ignoram as outras castas consideradas inferiores. E até uma proibição ainda de que seja dirigida a ela uma palavra, contato, convivência. O preconceito social é visto de uma forma muito mais intensa e percebido por aquela pessoa que é ignorada de um modo mais contundente até que o preconceito racial ou o preconceito que existe em relação às minorias. A invisibilidade pública ou invisibilidade social pode se manifestar em 3 aspectos. O primeiro é circunstancial. Você entra numa festa, não está enturmado, não conhece o grupo e o grupo rejeita de imediato você até que você seja avaliado se merece fazer parte disso. Todo mundo já passou por uma situação assim, não é mesmo? Você entra numa empresa para um novo emprego e passa por um exame grupal para ser avaliado e considerado membro. Você tem que, às vezes, passar até por alguns testes para ser integrado àquele grupo. Isto é bem comum. Então, a invisibilidade circunstancial ela é passageira. E você pode superar essa dificuldade inicial de relacionamento sabendo se relacionar, sabendo interagir, mostrando sua capacidade, enfim. Todos os grupos, em geral, têm essa dinâmica de apreciação, de escuta, de atenção voltada para aquele membro só depois que ele é aceito. Existe a invisibilidade automatizada. Essa talvez seja mais humilhante, degradante, é a que traz mais consequências emocionais e psicológicas para as pessoas. De modo bem geral, quando a gente usa um elevador, vai a um mercado ou entra em contato com uma pessoa uniformizada, a tendência é que ela seja enquadrada no anonimato que ela não queria ter. É o anonimato involuntário, é um anonimato imposto pela função. Em geral, as pessoas olham para determinadas funções como inferiores. E há uma cegueira psicológica, uma cegueira psicossocial que impede o campo de visão
que esta pessoa seja enquadrada em um campo de visão de modo consciente. Então, a invisibilidade automática direciona as pessoas, rotula as pessoas de invisíveis pela utilidade delas. Se ela é considerada, então, se ela está numa função que é considerada, então, não tão importante para os outros, ela se torna, então, uma pessoa invisível. Isso traz muitas consequências: baixa autoestima, depressão, uma certa intimidação, medo dos outros, também a timidez, o medo de se colocar, de falar. A invisibilidade causada pelo anonimato involuntário também deixa algumas pessoas traumatizadas. É interessante observar que existe também a invisibilidade intencional, que é aquela provocada deliberadamente para ferir, para magoar, para isolar a pessoa do grupo. Existem tribos africanas que fazem esta ação quando um membro do grupo cometeu algo que desagradasse aos líderes ou ao grupo como um todo. Então, há uma combinação entre os membros daquele grupo e esta pessoa passa a ser totalmente ignorada, a ponto de ela fugir do ambiente ou enlouquecer. Esta é também uma invisibilidade que traz a humilhação do outro ser humano. Existe também uma invisibilidade que está situada no âmbito do conhecimento da magia, do domínio da mobilização da energia, que algumas tradições espirituais ou místicas desenvolvem através da dinâmica das próprias energias, como consideram os praticantes. E então, se elas não querem ser vistas, elas de algum modo trabalham essa mobilização energética básica, circulam, exteriorizam e se encapsulam nestas energias e não são percebidas visualmente por aquela pessoa que ela não quer que a veja, ou um grupo. Então, essa pessoa pode passar e não ser vista por nenhuma pessoa. Não é o caso de um poder supermágico que ela some como um super-herói, aparece em outro lugar, num caso seria uma teleportação. Mas existe uma série de fenômenos chamados paranormais ou parapsíquicos que incluem esse desaparecimento voluntário ou a invisibilidade voluntária provocada intencionalmente por uma capacidade desenvolvida a partir do conhecimento das energias dos que eles consideram os veículos sutis ou veículos conscienciais diferentes daquele nosso corpo biológico. Então, amigos, queremos chamar a atenção para um fato de um romance que foi escrito por Ralph Ellison, que se chama A Pessoa Invisível, em que ele situa a história de um negro descendente de escravos que viajava por todos os Estados Unidos e as pessoas não olhavam, não o reconheciam como uma pessoa, ele passava ignorado. É muito importante considerarmos que somos todos seres humanos, nada que fazemos ou conseguimos realizar nesta vida ou precisemos usar independe de outras mãos que nos ajudem, que contribuam para o nosso bem-estar. Então, vivemos numa relação de entrelaçamento, numa rede social, ou, como chamam os mestres orientais de meditação ou do budismo, um nó sem fim, ou do hinduísmo também. Nós estamos integrados numa rede de trocas neste nosso mundo chamado Terra. Então, todos são importantes para que exista funcionalidade e bem-estar para todos. É maduro que possamos considerar que a vida humana é uma rede, é um ecossistema e todos são importantes nesse ecossistema. Poderíamos pensar também
na generosidade, na necessidade que temos de cultivar o respeito, o amor, a gratidão também por todos aqueles que estão invisíveis nas nossas vidas, seja na roupa que vestimos, quantas mãos foram necessárias, seja no carro que usamos, na caneta, no computador, em todas as atividades que exercemos existem muitas mãos. E, em geral, nós não nos preocupamos em saber que mãos são essas. Considerar uma pessoa invisível deliberadamente ou de um modo automatizado é ignorar a nossa própria condição de seres humanos. Então, fica aqui um abraço, um alerta para que possamos não ignorar nenhuma pessoa em nosso caminho, porque se nós nos encontramos, somos todos importantes uns para os outros. Exercitar, então, a generosidade, dar um bom dia, agradecer, seja quem for, de uniforme ou sem uniforme, criança, adulto, idoso, somos todos seres humanos, numa mesma viagem, no planeta Terra. Então, não custa muito valorizar a presença de quem quer que esteja ao nosso lado, no dia a dia. Muito obrigada, um beijão e até o próximo encontro.